No domingo celebraremos o Domingo do Bom Pastor, o padroeiro de nossa comunidade. Assim, hoje, nós iniciamos este caminho, onde preparamos o nosso coração para a festa de Jesus, o Bom Pastor, aquele que carrega cada um de nós nos ombros. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, nestes dias em que nos fizestes conhecer toda a riqueza da vossa misericórdia, derramai-as sobre nós com maior generosidade, para tornar mais firmes em vossa verdade aqueles que libertastes das trevas do erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos do século. Amém.
Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou e se foi. Nisso apareceu o eunuco Eutíoco, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matador, igual um cordeiro diante do seu tosqueador. Ele desceu e não abriu a boca. Eles humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem poderá numerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me explique, de quem o profeta está dizendo isso? Ele fala de si mesmo ou se refere ao povo? Então Filipe começou a falar, e partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou para o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto, e passando adiante, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. 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 Nações, glorificai ao nosso Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele que dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou cantar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, havia gratidão em minha boca.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram um maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Amados irmãos, amadas irmãs, nós sabemos que toda pessoa humana, para a sua sobrevivência, necessita de condições básicas, de condições dignas para a manutenção da sua vida. Toda pessoa humana, todo ser humano precisa de água. Todo ser humano, toda pessoa humana precisa de alimentação. Toda pessoa humana precisa de moradia. Toda pessoa humana precisa de saúde. Toda pessoa humana precisa de educação. Toda pessoa humana precisa de emprego. Então, toda pessoa humana, para a sua sobrevivência, necessita de condições básicas e dignas para a manutenção da sua vida. Sabemos que a fome é algo que traz em si o desejo de saciedade. E podemos nos perguntar: temos fome de quê? Nós temos fome de quê? O que nós buscamos? Onde e como buscamos saciar as nossas fomes? Além de bens materiais, nós sabemos que existem bens sobrenaturais. A fé é esta dimensão do ser humano que somente Deus e tudo aquilo que Deus significa pode preencher e saciar. Jesus no Evangelho diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O que pode significar a nós comer o pão vivo descido do céu? Os santos da igreja nos iluminam com sua experiência. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Santo Ambrósio disse: é admirável que Deus tenha feito chover o maná sobre os nossos pais, e que eles tenham sido diariamente saciados com o pão do céu. É por isso que está escrito: o
dos anjos. Contudo, aqueles que comeram este pão no deserto estão todos mortos. Pelo contrário, o alimento que agora recebes, este pão vivo que desceu dos céus, é sustento para a vida eterna. E quem come deste pão não morrerá jamais. Este pão é o corpo de Deus. O corpo, irmãos e irmãs, o nosso corpo, precisa do alimento material, a alma do alimento espiritual, sobrenatural. Os sacramentos recebidos ao longo da vida, e destaco aqui a Eucaristia e a confissão com frequência, a prática da caridade feita aos irmãos e irmãs por amor a Deus, a palavra de Deus, a oração cotidiana, a provação suportada com perseverança e paciência, entre outras realidades. São este alimento que nutre e fortalece a nossa alma e, consequentemente, fortalece a vida na sua totalidade. Quem comer deste pão viverá eternamente. São Pedro Julião em Marte disse: preparemo-nos pela comunhão para o paraíso, onde receberemos nosso Senhor perpetuamente e viveremos de seu conhecimento e de seu amor. A comunhão recebida com frequência é o penhor seguro da salvação eterna. Irmãos e irmãs, aprendi que quando vamos à missa, quando participamos da adoração ao Santíssimo Sacramento, quando ajoelhamos diante da hóstia consagrada, não estamos diante de alguém ou de algo, mas estamos diante de uma pessoa, Jesus Cristo, com sua presença que ilumina, fortalece, santifica e nos alimenta para que tenhamos vida. Então, não estamos diante de algo, estamos diante de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Alguém que com sua presença, repito, ilumina, fortalece, santifica e nos alimenta para que tenhamos vida. São João Paulo II dizia que na hóstia consagrada adoramos sacramentalmente, presente em corpo, sangue, alma e divindade, e oferece-se a nós como alimento para a vida eterna. A Santa Missa torna-se então o verdadeiro encontro de amor com aquele que se entregou completamente a nós. Disse Jesus: é a minha carne para a salvação do mundo. Irmãos e irmãs, que sejamos testemunhas da alegria do mundo, que, transfigurados pela graça misericordiosa que Jesus nos dá na Santa Missa, nós prossigamos o nosso caminho como testemunhas da ressurreição. Prossigamos o nosso caminho como evangelizadores. Prossigamos o nosso caminho anunciando a boa notícia. Prossigamos o nosso caminho com essa fé e confiança que depositamos em nosso Senhor. E Ele espera que cada um de nós possa, com sua fé, retribuir essa atração que o Pai nos chama a seguir. Somos atraídos pelo Pai, por isso nos aproximamos de Jesus. E Deus, que sempre toma a iniciativa de vir ao nosso encontro, pede de cada um de nós uma fé fiel, uma fé perseverante, uma fé capaz de no mundo dar testemunho dessa verdade da ressurreição. Que Deus nos ajude e que nós possamos, na fidelidade, fazer com que tantos outros também experimentem em sua vida essa graça misericordiosa que Jesus, o bom pastor, o pão da vida, que veio ao mundo para a nossa salvação, nos dá.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dai-nos com a vossa graça. Senhor, alimentai-nos com a vossa graça. Pelos ministros da Igreja no Brasil, para que, a exemplo de Filipe, saibam escutar o Espírito e conduzir muitos irmãos ao encontro da palavra de vida, rezemos ao Senhor. Senhor, alimentai-nos com a vossa graça. Para que os povos e os governantes se abram à fé e encontrem em Cristo o alimento que sacia a fome de justiça e de paz, rezemos ao Senhor. Senhor, alimentai-nos com a vossa graça. Para que nós, fortalecidos pelo pão do céu, sejamos testemunhas da esperança em meio às alegrias e desafios da vida, rezemos ao Senhor. Senhor, alimentai-nos com a vossa graça. Pai de amor, que atraís a vós todos os que creem em Cristo, acolhei estas súplicas que vos confiamos por Cristo nosso Senhor. Amém.